Por que que eu escolhi trabalhar com ganache? Por que que eu sempre tive ganache na minha cozinha e como foi para mim trabalhar com ganache há 10 anos atrás? Antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, a deixar o seu curtir aqui e no final do vídeo deixar para mim o seu feedback, que vai ser muito importante para mim. Quando eu comecei, não tinha isso de receita da moda, tá? Eu me formei em gastronomia, eu tive confeitaria básica, confeitaria avançada. Como eu tinha estudado as bases da confeitaria, era isso que eu ia trazer para minha cozinha. Quando na internet, parece que tudo que está acontecendo vem acontecendo há muitos anos. E Instagram, Facebook, tudo isso é muito recente. Temos acesso a esse excesso de informação muito recentemente. Há 11 anos atrás não tinha. E quando eu me formei, o que eu ia fazer? Eu ia fazer aquilo que eu tinha acesso. Eu ia trabalhar com confeitaria como ela era, fazendo merengue, fazendo chantilly, fazendo a ganache, o creme de confeiteiro, fazendo o brigadeiro. Por quê? Porque para mim confeitaria sempre foi isso. Eu não comecei a trabalhar com confeitaria vendo os bolos de Buttercream no Instagram. Eu não comecei a trabalhar com bolos de ganache, vendo os bolos de ganache na internet. Ganache sempre esteve presente na minha confeitaria. Então eu, Anália, não precisei adaptar os meus clientes a um novo tipo de produto, porque eles já conheciam aquele tipo de produto sendo o meu trabalho. A ganache, ela sempre teve presente, mas foi só quando eu comecei a perceber quanto ela me ajudava na cozinha que ela começou a ganhar um espaço grande lá dentro. Há muitos anos atrás eu conheci uma receita, eu trouxe essa receita para minha cozinha e eu fui fazer um bolo com ela. Na verdade, ela era uma receita para recheio. E aí eu fiz algumas adaptações e no dia seguinte eu percebi que essa receita era fantástica para se cobrir bolo, que no dia seguinte ela tinha uma textura maravilhosa para ser aplicada sobre o bolo. Essa receita era a ganache veludo. E eu criei um bolo chamado veludo de chocolate, que era um bolo recheado e coberto com a ganache veludo. Na época eu chamava a ganache veludo de trufa veludo. E esse bolo ele começou a sair muito porque ele era fotogênico. Então os meus clientes que queriam um bolo de chocolate e olhavam aquela ganache, aquele creme super aveludado, eles optavam pela ganache veludo. Alguns clientes que ainda queriam um recheio de brigadeiro ou que gostavam do recheio de brigadeiro acabavam optando pelo recheio de brigadeiro e cobertura em ganache veludo, porque ela tinha uma estabilidade muito maior que o brigadeiro e ela contrastava um pouquinho com o recheio. Então, aos pouquinhos, de forma inteligente, eu comecei a usar a ganache veludo a meu favor, porque ela era rápida para ser feita, eu não tinha perda no processo de produção dela, eu não perdia nada e ela acelerava toda aí o andamento, né? Eu não precisava ficar ali em cima da receita, mexendo panela, gastando gás, queimando o braço, então ela acabava sendo um alento. E foi muito fácil oferecer esse produto para os meus clientes, porque além de ver, né, porque eu estava sempre postando, sempre afirmando, sempre criando um burburinho sobre a ganache veludo, eles provavam e eles gostavam. Então foi muito fácil, os meus clientes procuram até hoje a ganache veludo. E eu ensino essa ganache para diversas confeiteiras. Ela está dentro da Academia da Ganache junto com diversas outras receitas de ganache, proporção de ganaches, e as minhas alunas elas têm ganhado o mercado com ganaches excepcionais. Porque eu entendi nesses anos trabalhando e produzindo ganache, que a ganache ela me trazia a liberdade de criar e desenvolver uma confeitaria limpa e uma confeitaria autoral. Eu criava as minhas produções, eu criava as minhas receitinhas, ganache de limão siciliano, ganache de morango, ganache de coco. Eu desenvolvia texturas e sabores novos e tudo isso dava uma carinha para os meus bolos de bolo da Anália.
Então, isso está fazendo com que muitas alunas tenham o seu trabalho reconhecido. Inclusive, eu tive uma aluna que ganhou um concurso com um bolo de ganache de frutas vermelhas e cada vez mais eu fico encantada com o resultado que vocês vêm tendo usando ganache nas produções. Porque ganache, para mim, não era só uma questão de moda, de fazer o que está todo de sair, né? De trazer um novo. A ganache, para mim, ela é liberdade. Ela trouxe a liberdade da Anália para que a Anália pudesse fazer outras coisas dentro da confeitaria dela, para que ela pudesse cuidar das vendas, para que ela pudesse cuidar dela, para que ela pudesse trocar de roupa e atender um cliente. Então eu aprendi nesses anos de ateliê que eu precisava investir em tudo que me trouxesse tempo. O tempo que a gente perde não volta para você. O tempo é o bem mais valioso que a gente tem e a ganache ela me fez ganhar isso. A ganache ela me trouxe essa liberdade e nunca foi um problema oferecer isso para meus clientes. Por quê? Porque eu sempre deixei muito bem claro e eu sempre fui muito repetitiva. O nosso cliente, ele não sabe o que você faz. Se você hoje decidir que você não quer mais oferecer um bolo de brigadeiro, você quer oferecer um bolo que tenha qualquer outro nome. Bolo Anália Favre é um bolo que é brigadeiro com nozes, tá bom? Bolo Dona Ângela é um bolo de coco. O seu cliente ele para de comprar com você o bolo de chocolate com nozes, ele vai comprar o bolo Anália. Ele para de comprar com você o bolo de coco, ele vai comprar o bolo Dona Ângela. Então, se você tendo dificuldades para inserir coisas novas no seu cardápio e oferecer essa novidade para o seu cliente, é que você está mostrando pouco. E quando eu falo pouco, gente, é pouco mesmo. É para falar todo dia, é para ser repetitiva, é para causar burburinho, é para causar curiosidade, para despertar interesse todo santo dia. Vocês precisam bater muito na mesma tecla. O que é uma ganache? É todo dia falando o que é uma ganache. Se você precisa fazer transição de produto, se você vem trabalhando com brigadeiro e você quer vir a trabalhar com ganache, você precisa bater na tecla todo santo dia. O que é um brigadeiro? O que é uma ganache? O seu cliente não sabe. Ele não é obrigado a saber com o que você trabalha. Muitas confeiteiras eu vejo na internet, ficam descrentes, né? Com o cliente, falam, caramba, o meu cliente queria um bolo assado, ele não tem ideia que eu demoro 10 dias para fazer. Ele não tem ideia que você demora 10 dias para fazer. Ele não sabe nem ao menos qual é a diferença de um brigadeiro e de uma ganache, de um chantilly, de um buttercream. Para ele, gente, é a mesma coisa. Cabe a você, confeiteira, estimular o excesso, ter esse excesso de informação. Precisa ser repetitiva, gente, não tenha medo de soar repetitiva, porque é só assim que ele vai entender. Um dia você vai falar, ele não vai ver. No segundo dia, ele não vai ver. No terceiro dia, ele vai ver, ele vai falar, ok, ela tá falando que ela faz bolo de ganache. No quarto dia, você vai lá de novo explicar o que é ganache. Ele fala assim, olha ela falando da ganache de novo. No sexto dia, ele já tá curioso para saber o que é essa ganache que a confeiteira tanto fala, o que a nossa Joana tanto tá falando no Instagram dela. Porque Joana despertou a curiosidade, ela fala tanto disso que ele vai ter que falar, deixa eu provar esse negócio para ver afinal o que é isso. Não tenham medo de soar repetitivos, não tenham medo de oferecer o seu produto todo dia. As pessoas elas são visuais, se elas não te verem, elas vão esquecer de você. Você precisa estar ali todo dia, para que o cliente entenda que você está disponível todo dia. Já aconteceu comigo diversas vezes de tirar uma semana de férias ou de simplesmente sumir do Instagram, cansei. Aí as pessoas vêm me falar, Nália, você não está mais fazendo bolo? Eu falo, eu tô, por quê? Você sumiu do Instagram, eu não te vejo mais. Tá vendo? Eles acham que por você não estar postando, você não está fazendo mais. Então, gente, precisa ser repetitivo, tá? E se você quiser conhecer mais sobre a ganache, corre lá no meu Instagram, tem um link lá, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, para que vocês possam conhecer mais da Academia da Ganache.
para que vocês possam entrar nesse universo sabendo o que é ganache. Não fazendo uma receitinha de ganache da internet. Eu quero que vocês sejam profissionais. Eu quero que vocês entendam daquilo que vocês estão fazendo, não reproduzindo receita. Se vocês souberem o que vocês estão fazendo, vocês não precisam ficar investindo em cursos iguais. Se vocês aprenderem o que é ganache, como a ganache funciona, como o líquido entra, quais são minhas opções de líquido, quando ou não pôr manteiga, vocês vão fazer qualquer ganache. A ganache de vocês vai dar de 1000 a 0 das ganaches que tem rodando aí pelo Instagram. Então eu quero te convidar a clicar no link aqui para conhecer. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui embaixo. Conta para mim o que você tem feito. Você tem sido repetitiva? O que você tem feito para os clientes te notarem? Comenta aqui. Um beijo grande e a gente se vê na próxima.